Vamos hoje à análise do nosso terceiro examinador do Ministério Público de São Paulo, é o Procurador de Justiça Mário Magalhães Papaterra Limongi. Ele tem que ter uma grande importância nos temas de penal e de processo penal na sua prova. E é muito importante que você saiba quem é o seu examinador. Vamos parar para pensar que atrás da sua prova ela não é feita por uma máquina, ela é feita por uma comissão de pessoas. E as pessoas, elas exigem das outras aquilo que elas sabem mais. Se você fosse elaborar uma prova, você perderia mais tempo elaborando coisas daquilo que nem você sabe, ou você ia cobrar aquilo que você sabe mais. Eu entendo que nesse momento, cara, você está cansado, falta muito pouco para sua prova, vem aquela ansiedade, principalmente se você é de São Paulo, se você já estudou mesmo muito tempo e você quer passar. Então, você precisa estudar nessa semana final aquelas coisas que têm uma grande chance de aparecer na sua prova e que podem fazer com que você ganhe questões. Por isso que a gente vai falar agora quem é ele, quem é esse cara. Ele é procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo desde 1988. Ele foi 2 vezes eleito para o Conselho Superior do Ministério Público. Ele foi eleito 1 vez para o órgão especial do Ministério Público de São Paulo. Ele já foi também diretor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e candidato a Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Então perceba quanto que ele é referência para os outros promotores de justiça. Ele foi secretário adjunto de Governo e Gestão Estratégica em São Paulo e foi também secretário adjunto de Segurança Pública no governo de São Paulo. Ele é professor da Academia Paulista de Direito Criminal e nessa Academia Paulista de Direito Criminal só tem fera. Lá lecionam o Guilherme de Souza Nutti, o Sérgio Moro, o Técio Lins e Silva, o René Ariel Dotti. Então esse cara, ele é um monstro, tá? E vamos aos nossos temas. Eu falei quem é ele, agora vamos ver o que isso e as obras dele influenciam, vai cair na sua prova. Primeiro tema que eu vou destacar para você é execução penal. Você vai estudar execução penal, porque esse cara, ele foi secretário de Segurança Pública em São Paulo. São Paulo tem um grande problema de superlotação carcerária, de atuação do PCC, teve todos aqueles levantes, aquelas mega rebeliões. Ele foi secretário de Gestão Estratégica, então ele lidou muito com essas questões do dia a dia. Sem falar nisso, ele foi palestrante do 5º Congresso Nacional do Ministério Público Democrático e o tema dele foi sobre a execução penal. E além disso, ele tem 3 artigos publicados sobre a execução penal, então é muito importante que a execução penal você saiba para a sua prova. Lembrei de mais uma outra coisa que estava na anotação. Quando ele foi candidato a Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, uma das coisas que ele colocou como sendo de grande relevância para o Ministério Público de São Paulo seria que um maior enfrentamento, um maior empoderamento do Ministério Público de São Paulo na lida com a execução penal. Então esse tema é fundamental, ele tem uma grande chance de cair na sua prova. O segundo tema que eu vou destacar para você é tema da moda, mas não é por isso que eu vou destacar para você, chama-se organizações criminosas. Você vai estudar organizações criminosas, porque como secretário adjunto de Segurança Pública, ele coordenava a Polícia Civil, ele coordenava a Polícia Militar, os núcleos de inteligência e o combate às organizações criminosas. Mas também fazia o combate às organizações criminosas dentro dos presídios, já que São Paulo tem uma situação muito crítica nesse aspecto. Então, eu quero que você estude organizações criminosas, mas também pode incluir também como um tema à parte ou como subtema o estudo de lei de drogas e de crimes contra a ordem tributária. Mas professor, por que crimes contra a ordem tributária? É simples. Ele atuou enquanto procurador de justiça em um caso de grande repercussão em São Paulo, chamado Operação Ouro Branco, que foi uma investigação iniciada pelo GAECO, que conseguiu a devolução aos cofres públicos em São Paulo de 100 milhões de reais por conta da atuação de uma quadrilha que envolvia crimes contra a ordem tributária e crimes praticados por funcionários públicos. Então é muito importante que você esteja estudando crimes contra a administração pública e também que você esteja estudando crimes contra a ordem tributária como 2 subtemas que eu também coloco aí de fundamental relevância para você. Mas não só por isso, tá? Ele tem também 3 artigos publicados sobre a lei de organizações criminosas e foi ele quem coordenou o curso nacional de combate à lavagem de dinheiro no âmbito do Ministério Público dos Estados. Então é muito importante que você esteja a estudar organização criminosa. E o 4º tema que eu destaco para você é processo administrativo disciplinar. Por que você vai estudar isso? Porque como secretário adjunto de
de Segurança Pública, ele lidava também com os procedimentos administrativos disciplinares de policiais civis, de policiais militares, enfim. E, como membro do órgão especial e do Conselho Superior do MP de São Paulo, lidava com os processos administrativos dos promotores de justiça. Então é muito importante que você saiba isso. Quinto tema que eu vou destacar para você, combate à corrupção. Meu velho, esse examinador tem um artigo chamado Mudança de Postura, que foi publicado no jornal Estado de São Paulo. E esse artigo, ele foi comentado e foi replicado e foi citado em várias publicações de outros renomados autores nacionais e também estrangeiros. Então é importante demais que você saiba combate à corrupção, bem como pelo fato dele ter atuado na Operação Ouro Branco, que, como eu falei há pouco, envolvia crimes praticados por funcionários públicos e que resultou na devolução de 100 milhões de reais aos cofres do Estado de São Paulo. Sexto tema, muito importante para você, penas restritivas de direito. Você vai estudar e vai aprender penas restritivas de direito pelo seguinte: o professor Mário Papaterra Limongi, ele tem diversos artigos, posicionamentos e pareceres sobre o cabimento da pena restritiva de direito ao crime de tráfico privilegiado. E os pareceres desse procurador de justiça, eles são expressamente citados no voto do ministro Aires de Brito no informativo 598, que admitiu a pena restritiva de direito aos crimes de tráfico de droga de natureza privilegiada. O sétimo tema que eu destaco para você é competência em matéria criminal. Você vai estudar isso porque o professor Mário Limões Papaterra Limongi tem uma entrevista muito famosa que roda aí no YouTube por conta da competência para se julgar o massacre do Eldorado dos Carajás. Ele deu essa entrevista aí muito boa, muito bem feita. Então, é um tema que ele já apreciou, que ele já se manifestou, então você deve estar ligado nisso. O oitavo tema que eu vou destacar para você é provas e procedimentos no processo penal. Provas e procedimentos no processo penal, porque quando ele era diretor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, ele coordenou o lançamento de uma revista sobre as leis 11.719 de 2008 e a lei 11.890 de 2008, que foram as leis que alteraram o Código de Processo Penal nos capítulos de prova. E, por fim, o último tema que eu vou destacar para você é procedimentos no Tribunal do Júri. É muito importante que você saiba procedimento do Tribunal do Júri, porque ele coordenou uma revista no âmbito da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em razão das mudanças que o procedimento do Tribunal do Júri sofreu em 2008, e ele também deu um curso completo de Tribunal do Júri na OAB de São Paulo. É isso aí, pessoal. Espero que ajude nas suas provas, que você saiba o que estudar. Meus alunos receberam isso de forma detalhada, sabendo quais são os artigos mais cobrados, as súmulas mais cobradas. Tem estudado jurisprudências a respeito disso ao longo do curso. Se você quiser mais material que pode lhe ajudar para a sua prova, você vai curtir e seguir Professor Maurício Moitinho no Facebook. Lá está no topo da página 244 revisões gratuitas que podem lhe ajudar na sua prova, beleza? Quem estuda por elas acertou 11 alternativas para promotor de Minas, 17 alternativas para juiz do Paraná, 17 alternativas para defensor do Paraná e 18 alternativas para juiz de Santa Catarina. Então, de outros concursos eu nem tive tempo ainda só de pegar assim aquilo ali e de atualizar essa informação para você, de saber aonde foi que caiu de novo. E é isso aí, pessoal. Se você quiser um acompanhamento estratégico para as suas provas para promotor de justiça, defensoria pública ou magistratura, você vai mandar um e-mail para professormauriciomoitinho@gmail.com. A gente vai lançar a nossa próxima turma em fevereiro. Eu não vou lhe responder agora, porque a minha filha vai nascer no dia da sua prova, então a gente está numa correria danada, mas a gente está com lista de espera, que começou em agosto, a lista de espera, para a turma de fevereiro. Então, se você mandar um e-mail agora, já lhe posiciona na lista, e quando sobrar um tempinho, a minha esposa Vivian, ela vai respondendo cada um de vocês devagarzinho, tá certo? É isso aí.